espelhada descortina-se para as laterais, vista interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Estamos de volta com o Direto do Plenário, já acompanhando a... No canto direito inferior da tela, a janela com a intérprete de Libras. A partir de agora, você acompanha a sessão plenária ao vivo aqui na TV Justiça. Os ministros tomam os devidos assentos. Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. A sessão senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. 19 de outubro de 2022. Ao fundo, vemos a parede de mármore branca. Ao centro, um brasão dourado. À esquerda, a bandeira do Brasil e à direita, um crucifixo. Senhores servidores, todos que nos assistem. Também destacando a presença dos ministros Luiz Roberto Barroso e Nunes Marques no plenário virtual. Eu penso que só eu tenho o privilégio de ver suas excelências, ambos sorrindo para mim, e faço questão do registro, porque não sei Ministra se Rosa Weber, presidente do STF. a imagem de suas excelências. Passo de imediato a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 31ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 13 de outubro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Ela tem pele clara, cabelos castanhos, alourados nas pontas, lisos e compridos. Veste uma toga preta de mangas largas por cima do terno escuro, camisa branca. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre eventual observação quanto à ata. Nada havendo, declaro aprovada e apregou para continuidade de julgamento o recurso extraordinário 732.686, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que recorrente o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e recorrido o Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo. A União atua como amiga da Corte e o processo, o recurso extraordinário, diz com o nosso tema 970 da repercussão geral. A ministra Rosa Weber tem pele clara, cabelos louríssimos, lisos e curtos, acima dos ombros. Usa óculos de armação escura, com as pontas levemente puxadas para cima. Veste a toga preta por cima do blazer vermelho, blusa preta e comprido colar colorido. Consta da papeleta que, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, na sentada anterior, o julgamento foi suspenso. Por isso, devolvo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux para que profira o seu voto. Muito boa tarde a Vossa Excelência, presidente do Supremo Tribunal Federal, a Sua Excelência, Procurador-Geral da República, meus eminentes pares. Senhora presidente, primeiramente, com a vênia de Vossa Excelência, eu gostaria de conseguir... O ministro Luiz Fux senta-se à esquerda na bancada. O doutor Fernando Fragoso, o criminalista Fernando Fragoso, colega nosso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele também representou o Brasil na Federação Internacional de Direito Penal. Teve, inclusive, autorização para assento no Tribunal da Haia. E ele, entre seus objetivos ostensivos, era exatamente a promoção do Estado de Direito e Democracia, defesa dos direitos humanos, lutar pela dignidade e o fortalecimento ético dos advogados e da administração da justiça. O ministro Luiz Fux tem pele clara, cabelos grisalhos, volumosos, lisos. Da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Então, filho do... Usa toga preta por cima do terno preto, camisa branca e gravata verde. Muito para a ciência jurídica brasileira. Peço vênia a Vossa Excelência para consignar esse voto de pesar em alma. Feito o registro e nós subscrevemos o voto de pesar de Vossa Excelência,
Muito obrigado. Ministro Fux. Presidente, como nós suspendemos aquela há 2 semanas, eu só queria rememorar que, basicamente, aqui trata-se de um recurso ordinário que foi interposto contra uma decisão do Tribunal de São Paulo, que, muito embora tenha reconhecido a competência legislativa e administrativa do município de Marília, de onde é oriundo o nosso estimado amigo Antônio Dias Toffoli, a lei, ela basicamente estabeleceu que, nos estabelecimentos privados e órgãos de entidades públicas situados no município de Marília, deverão substituir o uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica por uso de saco de lixo ecológico e de sacola ecológica. E também é vedada a utilização desses sacos plásticos, como hoje já se tornou, digamos assim, uma política genérica de proteção do meio ambiente pela nocividade desse material. O Tribunal de Justiça de São Paulo... Em pauta RE 732-686. Ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. Não poderia fazer especificações que, de alguma maneira, aquilo confrontaria com a liberdade econômica e a livre iniciativa, não poderia tornar tão concreto assim aquele comando. Nós assistimos às sustentações orais, a Procuradoria nos acompanhou, e só para relembrar que é uma questão, quer dizer, da competência legislativa e administrativa do município para legislar e administrar as questões relativas ao meio ambiente, mas aqui, no caso específico, se refere ao uso de sacos, sacolas plásticas em estabelecimentos privados, supermercados, e fazem aqui as exceções que são cabíveis, porque, evidentemente, que o plástico não serve só para fazer saco plástico. Senhora presidente, quando nós aqui sempre debatemos o meio ambiente, nós também abordamos a questão da fauna, E aqui eu trago vários acordos com relação à proteção da fauna imbricada com a proteção do meio ambiente. Então, eu separei aqui alguns dados, como, por exemplo, só para iniciar o debate, por exemplo, o plástico ele pode levar mais de 400 anos para se decompor. E um levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública mostra que o Brasil possui quase 3... Ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. Até 2050, haverá mais plástico nos oceanos do que peixes. O plástico é responsável pela morte de 100 mil animais marinhos a cada ano. Eu encontrei um caso interessante em termos de ilustração, mas dramático. Nas Filipinas foi encontrado uma baleia e ela continha 40 quilos de sacolas plásticas no estômago, porque os peixes, eles confundem. Eles acham que aquelas micropartículas de plástico são alimentos. E eles morrem, até para fazer juízo, eles morrem pela boca, não. O peixe morre pela boca. 91% do plástico utilizado do mundo não é reciclado. E aqui outros dados, assim, digamos assim, todos os anos são usados até 500 bilhões de sacolas plásticas descartáveis que não são biodegradáveis. Então, o quadro é esse. O tribunal, então, ele declarou inconstitucional, porque ele entendeu que o município tem competência para legislar sobre o meio ambiente, mas não poderia legislar sobre sacola plástica. E o tema de repercussão geral diz respeito a sacos e sacolas plásticas. Então, eu trago um voto, peço até vênia, porque foi um voto que eu me dediquei pela eminência do tema. A Procuradoria também, ela se manifesta pelo provimento do recurso extraordinário, e eu vou, en passant, a menos que os colegas queiram, eventualmente, alguma intervenção, eu estou admitindo o recurso. Todos os requisitos de admissibilidade foram cumpridos.
Então, eu estou aqui citando vários arestos sobre os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. Aliás, a matéria é flagrantemente constitucional. Ela se refere ao meio ambiente e à ordem econômica e social. Então, os artigos são todos constitucionais. Aqui é uma alegação de inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Com relação à constitucionalidade formal, competência municipal supletiva para a edição de normas protetivas ao meio ambiente, este será o primeiro ponto que eu vou enfrentar. Então, eu digo o seguinte, senhora presidente, por dicção expressa da Constituição Federal, a proteção ao meio ambiente é concomitante à competência administrativa comum a todos os entes concorrentes nos termos do artigo 23, inciso 6º, e B, competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, artigo 24, inciso 6º também. Com efeito, na tese firmada no tema 145, recurso extraordinário 586224, da minha própria relatoria, que era aquele da queima da palha, da cana-de-açúcar, nós assentamos a existência de competência municipal para dispor sobre o meio ambiente. Eu só queria relembrar que, naquela oportunidade, o Estado estabelecia, através de uma lei estadual, uma maneira gradual de terminar com aquela queima da palha da cana-de-açúcar, porque aquilo geraria um desemprego em massa. Então, a lei estadual escalonou e nós consideramos ela mais própria para esse fim. Então, mas o que importa daquele aresto julgado pela nossa Corte e pelo Tribunal Pleno é que nós assentamos o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Nós também acrescentamos no inciso 8º, no item 8º, que era da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa competência municipal. Aqui no meu voto, exatamente a respeito da competência do município, esse eventual conflito de competência em relação ao federalismo e cooperação, eu trago a lição do professor Tércio Sampaio Ferraz e também a lição da professora, de um acórdão do ministro Celso de Mello, também no Tribunal Pleno, aqui julgado em 2017, onde se assenta de um plano legislativo que autoriza e regulamenta a venda de artigos de conveniência em farmácias e drogarias em estabelecimentos congêneres, competência legislativa suplementar dos municípios. Esse aqui é a DPF 273. Assim, nas matérias de legislação concorrente, digo eu aqui, a competência legislativa dos municípios é ampla perante as temáticas que não são regulamentadas especificamente por lei federal ou estadual em regulamentação desses temas no âmbito local. Há uma professora da Universidade do professor Lewandowski, do professor Dias Toffoli, do ministro Dias Toffoli, professor Alexandre de Moraes, professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, que ela faz um interessante diálogo aí sobre essa competência suplementar do município, e ela assenta que o município tem não só competência legislativa, como administrativa também. E aí ela aqui está aí um texto, competência na Constituição de 88, da professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, no qual ela destaca: parece-nos que é de atividade legislativa, sim, não apenas de atividade administrativa regulamentar, que se cuida na espécie. Os municípios legislarão supletivamente, estabelecendo as normas específicas, em sendo o caso também as normas gerais, sempre que isto for necessário ao exercício de competências materiais comuns ou privativas. Eu vou mais adiante tocar no ponto, mas o Supremo Tribunal Federal tem também uma jurisprudência no sentido de prevalência da legislação mais protetiva. Foi até uma construção
nossa aqui no julgamento do ministro Edson Fachin, que eu vou citar também aqui no voto. Então, continuo eu, diante da missão complexa de compatibilizar os interesses de múltiplos agentes, órgãos administrativos, agentes econômicos de uma cadeia produtiva, organizações não governamentais, associações da sociedade civil, a aprovação de lei em âmbito nacional pode estar atravancada por impasses. Nesse cenário, o espírito do federalismo cooperativo, tão apregoado pelo ministro Lewandowski, recomenda a ação dos entes subnacionais. E aqui eu trago um trecho também, publicado na Revista de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, da Harvard Law School, exatamente sobre essa questão da competência. Então, num primeiro momento, ele se opõe exatamente a esses entraves que eles chamam de liberalismo protodemocrático. E depois eles chegam à conclusão que não só os estados, mas também os municípios são bons laboratórios de experiência dentro dessas competências constitucionais. Então, nesse estudo, destaca-se o seguinte: o quarto elemento do liberalismo protodemocrático é o cerceamento do potencial experimentalista do federalismo, que não é, professor Lewandowski, que é uma tônica que Vossa Excelência sempre destaca. E, mais adiante, nós verificamos nesse estudo ainda de contraposição ao liberalismo protodemocrático que a terceira diretriz é a radicalização do potencial experimentalista do regime federativo. Por isso, é preciso superar a contradição no federalismo clássico entre sua doutrina experimentalista e seu arcabouço institucional, que suprime o experimentalismo potencial do regime ao treinar em repartição rígida de competências entre os 3 níveis de federação. A primeira etapa é flexibilizar o federalismo. Não basta ter competências comuns ou concorrentes, é preciso organizar um federalismo cooperativo que facilite iniciativas conjuntas e experimentos compartilhados da União, dos estados e dos municípios. Deveras, o município ocupa a posição que lhe confere capacidade deliberativa sobre o controle de consumo de sacolas plásticas. É o cenário de articulação política na comunidade mais próxima das pessoas físicas e jurídicas e, por conseguinte, a pessoa política melhor informada sobre a prática comercial e sobre os hábitos de consumo. Aliás, eu também trago aqui, eu acho que vem mais ou menos na sequência, um acordo exatamente também do ministro Alexandre de Moraes, que fala sobre se a legislação local é mais protetiva, ela pode, digamos assim, não suplementar, mas ela pode estabelecer até regras comuns, como se fosse uma competência concorrente originária. Então, nesse sentido, eu rememoro o julgamento do estimado ministro Edson Fachin, no julgamento do recurso ordinário 194704, que Vossa Excelência foi redator para a Câmara. Julgado em 29 de junho de 2017, que se cuidava da análise da legitimidade da regulamentação municipal de multas impostas em virtude de poluição ambiental, decorrente da emissão de fumaça por veículos automotores acima dos padrões aceitos. Na ocasião, o plenário assentou: nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolhe a competência que detém os entes menores para dispor sobre determinada matéria. Porque o federalismo, diz o ministro Edson Fachin, tem 2 desse aresto. O federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais. Se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma adequada, necessária e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem, de forma clara, excluem o poder complementar que detém os entes menores, clear statement rule, é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deva ser disciplinado pelo ente menor. Na ausência de norma federal que, de forma nítida, e aqui Vossa Excelência usa a expressão clear statement rule,
retire a presunção de que gozam os entes menores para assuntos de interesse comum concorrente, exercerem plenamente sua autonomia, detém, aí sim, os estados e os municípios nos seus respectivos âmbitos de atuação, competência normativa. Outro sim, esse plenário na DI 2142 da relatoria do ministro estimado amigo, tantos anos, Roberto Barroso, julgado em 26 de junho de 2022, reafirmou-se a competência legislativa municipal para dispor sobre o meio ambiente. Verbes, item 2 desse aresto, o município é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Em pauta, RE 732-686, Procurador-Geral de Justiça de São Paulo contra Sindicato das Indústrias de Material Plástico de São Paulo. Ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. Quem vota é o ministro Luiz Fux. Com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Então, aqui eu vou citar vários entes federados que têm uma legislação também temática relativa a essa matéria. Igualmente, na DI 6288, da relatoria de Vossa Excelência, julgada já mais recente, 23/11/2020, reiterou-se a importância da necessidade de proteção à competência municipal para a tutela do meio ambiente. E aqui eu trago um trecho, Vossa Excelência, nesse caso, foi extremamente complementar o julgamento que se deu após, porque decidiu-se pela inconstitucionalidade de um dispositivo da Constituição Federal do Ceará que não permitiu ao município a tutela do meio ambiente. E, posteriormente, surgiu uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará, que também se alegou que a forciore seria inconstitucional. Nós não julgamos inconstitucional, nós julgamos inconstitucional a disposição do Ceará, e Vossa Excelência julgou constitucional a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente nessa DI 6288. Aí aqui, inclusive, eu destaquei aquilo que Vossa Excelência fez inserir na ementa do acordo. A resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, Ceará, foi ditada com um marco normativo regulatório do licenciamento ambiental no Estado, no exercício do poder normativo ambiental, que detém o Conselho Estadual do Meio Ambiente dentro do federalismo cooperativo em matéria ambiental. Então, Vossa Excelência deixou claro. E já no item 4, Vossa Excelência deixa claríssima a necessária interpretação conforme a Constituição para resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades em empreendimentos de impacto local. Em sentido próximo a esse que nós estamos discutindo, na DPF 567, Sua Excelência, o relator, ministro Alexandre Moraes, que deu a honra ontem da presença na nossa cerimônia, julgada em 1º de março de 2021, reafirmou-se que a edição de lei sobre o meio ambiente é compreendida como matéria de interesse local. Então, veja a interpretação que Vossa Excelência deu. Implicitamente é uma matéria de interesse local, legitimando a competência legislativa suplementar dos municípios. Nesse mesmo caso, se reconheceu também a constitucionalidade da legislação municipal, que, no limite do interesse local, representava a regulamentação, entre parênteses, mais protetiva ao meio ambiente do que a legislação federal ou estadual. E aqui eu destaco desse acórdão os itens 2 e 3. As competências municipais dentro dessa ideia de predominância de interesse foram enumerados no artigo 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. No conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos municípios. E aí, Sua Excelência cita precedente. Item 3, esse mais emblemático caso específico. A jurisprudência desta Corte admite, em matéria de proteção à saúde e do meio ambiente, que os estados e os municípios editem normas mais protetivas,
com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância do seu interesse. Mutatis mutandis, a restrição da circulação de sacolas plásticas se amolda aos requisitos para a competência supletiva dos municípios, mercê da gravidade inequívoca dos impactos ambientais e da maior facilidade em reunir agentes da cadeia produtiva do plástico. Ademais, trata-se de matéria sujeita à regulamentação do interesse local do município, artigo 30, inciso 1º da Constituição, tal como já reconhecido em julgado da segunda turma, agora da lavra de Sua Excelência Natural de Marília, ministro Dias Toffoli. E esse caso era exatamente relacionado a sacolas plásticas. É porque o tema foi submetido à repercussão geral, pautado, nós temos que trazer. O assunto tratado na lei municipal, diz o ministro Dias Toffoli, o assunto tratado na lei municipal impugnada constitui matéria de interesse do município, por estar relacionado à gestão de resíduos sólidos produzidos na localidade, especificamente das sacolas plásticas, conforme consta da exposição de motivos ao projeto de lei que deu origem ao diploma combatido. Claro, era de outra localidade. Então, Vossa Excelência assim se expressou. Ademais, a lei municipal sobre a qual se trata não contraria as disposições da legislação estadual sobre o tema, tampouco se opõe às leis do Estado de São Paulo sobre proteção ao meio ambiente e a distinção de resíduos sólidos. Trata-se, ao contrário, de uma regulamentação mais protetiva do que aquela conferida pela legislação dos outros entes federativos. Nota-se, portanto, que a lei impugnada ela não ultrapassa os limites formais da competência legislativa municipal para dispor sobre o meio ambiente na dimensão do seu interesse local, reafirmando que o município é entidade federativa competente para legislar concorrentemente sobre o meio ambiente, e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Então, não há, digamos assim, uma legislação igual, mas há uma legislação de proteção ao meio ambiente, dos resíduos sólidos, e a municipalidade de Marília fez essa especificação, deu concretude a essa tutela do meio ambiente. Alega-se que haveria também uma inconstitucionalidade formal, porque a lei, a gente aprendeu isso na faculdade, a lei tem que ter norma e sanção, senão é uma lei imperfeita. Então, a norma tem sanções. Se não utilizar o saco plástico no prazo X, vai ser punida, enfim, estabelece todo um âmbito de fiscalização. E, na verdade, isso não significa que essa lei não possa prever sanções, que isso só pode ser previsto pelo Poder Executivo. E aqui eu trago um acórdão do ministro Gilmar Mendes, no ARE 878/911, onde Sua Excelência estabelece: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos. Evidentemente que essa lei, para ser fiscalizada, vai gerar alguma movimentação de servidores, não vai criar servidores, mas vai gerar alguma despesa. Mas isso não significa dizer que tem de ser de iniciativa uma parte do Legislativo, outra do Executivo, porque senão nós faríamos isso com todas as leis consideradas lex imperfecta, porque não tem preceito e não tem sanção. Então, formalmente, eu não verifico nenhum vício de iniciativa e tampouco que a matéria extrapole a competência legislativa dos entes federativos municipais. Passo agora à constitucionalidade material. Sobre o prisma material, vale lembrar prefacialmente que o precedente firmado no RE 586224, tema 145, é perfeitamente compatível com a tese pela constitucionalidade formal aqui desenvolvida. Cuida-se de situações absolutamente distintas, porque naquele caso, a questão ambiental estava regulamentada por lei federal e ou estadual, e o espaço para inovação normativa pelo município é muito mais restrito. Então, naquele caso, dever-se-ia efetivamente obedecer o andar de cima do condomínio legislativo, como se destacou naquela oportunidade. Aqui, o tema é completamente diferente. Aqui é a ausência de qualquer regulamentação federal e estadual
em que a inovação normativa pelo município é totalmente plausível. Ou seja, aquele tema não falava de saco plástico nem sacolas biodegradáveis. A competência supletiva ampla do município se configura mediante, no meu modo de ver, as seguintes circunstâncias. Circunstância fática, a urgência da regulamentação. Circunstância jurídica, alinhamento da política local às normas gerais da União correlativas para não suscitar conflito normativo direto. Esse é o caso subjúdice, pois a redução do consumo de plástico é responsiva à lei federal que é a de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei Federal 12.305, que imputa ao município a responsabilidade de cuidar dos seus resíduos sólidos. E também, digamos assim, a circunstância interpretativa ante o enquadramento em todo o conceito de interesse local predominante. A distinção não inviabiliza que o julgado no RE 586224 sirva de referência para a discussão da constitucionalidade material. Inclusive, eu, que julguei aquele caso, ratifico o fundamento, então, levantado sobre os princípios constitucionais suscitados pelo poder de polícia administrativa a serviço da tutela ambiental. Então, naquela oportunidade, nós discutimos a função jurisdicional em relação àquela política ambiental. E eu destaquei na oportunidade que o judiciário está inserido na sociedade, por este motivo deve estar atento também aos seus anseios no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que também é um serviço público. Em caso, porquanto inegável conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo envolvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitida esta coisa se furtar de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. De forma convergente ao diagnóstico da inafastabilidade, que foi esse tema que eu me referi anteriormente, dos limites da jurisdição constitucional, 2 julgados, um de cada turma do Supremo, já aplicaram o tema à hora de debate, não a título de repercussão geral, mas antecipando até os efeitos dessa decisão. E aqui eu cito o RE 901-1444, agravo regimental, relatoria do ministro Barroso, primeira turma, onde se destacou direito constitucional e ambiental, agravo interno e recurso ordinário, proteção ao meio ambiente, competência concorrente, lei municipal, proibição de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais, compatibilidade com a legislação estadual federal. Aí diz o ministro Barroso, a hipótese não se assemelha ao tema 970, análise da inconstitucionalidade formal e material de lei municipal que dispõe sobre o meio ambiente, pois a presente lei não exige o uso de sacolas plásticas biodegradáveis ou recicláveis pelos estabelecimentos comerciais industriais, ao passo que a lei em análise, essa que ele julgou, proíbe que sejam usadas sacolas plásticas para transporte de mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais. Ou seja, ele não fez o juízo de valor, só disse, ele fez o distinguish entre uma lei e a outra. E aqui, destarte, digo eu, estou pulando algumas coisas que são passíveis de serem superadas. O ministro Luiz Roberto Barroso reputou constitucional a Lei 15.374 do município de São Paulo. O relator deixou de afetar a demanda a este tema por entender que existe uma distinção fundamental entre, de um lado, a norma municipal que insere as metas de redução do plástico no âmbito da gestão de resíduos sólidos, caso da Lei Paulistana 15.374, e, de outro, a previsão isolada de proibição de sacolas com certas especificações, o que será objeto da lei do município de Marília. Então, ele deixou de afetar o tema porque ele entendeu que havia um distinguish entre essas duas questões. Na segunda turma, mais uma vez, Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, analisou casos muito semelhantes. Agravo regimental no recurso ordinário, direito ambiental, ação direta de inconstitucionalidade, Lei 5.026 de 2010 do município de Americana, que determina a proibição de utilização pelos estabelecimentos daquela localidade de embalagens plásticas à base de polietileno ou de derivados de petróleo,
lei de iniciativa parlamentar, ausência de vício formal de iniciativa, inexistência de despesa, proteção do meio ambiente, matéria de interesse local, competência municipal e precedentes. E aqui, Sua Excelência, o ministro Antônio Dias Toffoli, no item 4 da sua emenda, deixa claro que o assunto tratado na lei municipal impugnada constitui matéria de interesse do município, por estar relacionada à gestão de resíduos sólidos produzidos na localidade, especificamente das sacolas plásticas, conforme consta da exposição de motivo ao projeto de lei que deu origem ao diploma combativo. Já a decisão colegiada proferida no recurso ordinário 729-731 não subsistiu justamente porque o relator deu provimento aos embargos de divergência para afetar o processo a este tema, com a consequente devolução dos autos à origem. Então, naquela oportunidade, o ministro Dias Toffoli destacou: a matéria constitucional suscitada no presente recurso ordinário corresponde ao tema 970, da gestão por temas de repercussão geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet, cujo feito paradigma é esse aqui agora julgado, o 732-686, e trata da discussão sobre a análise das inconstitucionalidades formal e material da lei municipal que dispõe sobre o meio ambiente. É pacífico nessa corte, destaca o ministro Dias Toffoli, o entendimento que o reconhecimento da repercussão geral de determinado tema impõe, no tocante aos processos que cuidem da mesma questão, a devolução dos autos ao tribunal de origem. Eu não pretendo discutir o mérito desses outros processos mencionados. Antes, eles são ilustrativos sobre a percepção da nossa Corte em torno dos efeitos da tese a ser fixada, sobre a competência municipal de intervir nessa seara da interdição das sacolas plásticas. Assim, a expectativa para o exame sobre as nuances materiais da espécie normativa, da disposição municipal que obriga as empresas à substituição de sacos e sacolas plásticas fabricadas à base de polímeros poluentes é legítima, em razão das discussões do processo paradigma e da frequência com que situações similares se socorreram à jurisdição constitucional. Então, aqui nós já tivemos várias oportunidades da jurisdição constitucional enfrentar esse tema, não como repercussão geral. Sob o ponto de vista material, deve-se analisar a harmonização entre o dever de proteção ambiental e a viabilidade econômica dos meios de proteção ambiental no processo produtivo. Recurso ordinário 901-444, que foi exatamente a fala do advogado do Sindiplast, que trouxe para confronto a ponderação de valores entre o meio ambiente e a livre iniciativa, e que levou a uma certa resignação da Procuradora-Geral da República, que disse que, inclusive, não teria o menor sentido. Mas a verdade é que o que está posto no processo nós temos de enfrentar. Então, no ponto, é válida, sobre todos os anos, a técnica da ponderação difundida pelo jurista alemão Robert Alexi, exatamente como método para nós nos desincumbirmos do ônus argumentativo sobre a constitucionalidade da norma que veda essa utilização de sacolas plásticas no âmbito do ambiente local. Cumpre assentar que a ponderação, também referenciada como princípio de proporcionalidade, ela é manejada pela jurisprudência do Supremo no escrutínio ao sopesamento dos princípios já concretizados em normas do direito positivo. A título elucidativo, eu trago o RE 958-252, que nós fizemos exatamente no caso da terceirização, um sopesamento da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Quer dizer, não estamos discutindo isso, estou dizendo que o Supremo usa dessa técnica de ponderação, que é, digamos assim, uma função jurisdicional que adveio com a Constituição Federal de 88, que não se limitou a estabelecer a eficácia das regras, mas também a eficácia dos princípios dela decorrentes. Então, tem razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade, dignidade da pessoa humana e etc.
Então, essa ponderação de valores, ela impõe o ônus de demonstrar empiricamente a necessidade de adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento do objetivo constitucionalmente legítimo. Com efeito, na regulação da lei do município de Marília, alega-se princípios constitucionais em tensionamento, a livre iniciativa e a defesa do meio ambiente e do consumidor como diretriz da ordem econômica da Constituição de 1988, além da garantia transindividual e intergeracional ao meio ambiente. E aí eu cito os dois dispositivos da Constituição Federal. O artigo 170, que trata da ordem econômica e estabelece que só há ordem econômica se houver tutela do meio ambiente, e não é difícil hoje de verificar isso, porque no ranking Doing Business do Banco Mundial, um país que não cuida do meio ambiente está fora, não participa de nenhuma atividade internacional. E o artigo 225, que trata de maneira expansiva da tutela do meio ambiente. Na legislação que nós estamos examinando, que é restritiva da livre iniciativa indutora da preservação ambiental, o órgão legislador municipal privilegiou o princípio da proteção ao meio ambiente equilibrado, como exige o artigo 170, inciso 6º, e artigo 225 da Constituição Federal, em regulamentação máxima da fruição da liberdade jurídica dos particulares e da livre exploração das atividades econômicas. Essa restrição, porém, revela-se necessária, adequada e proporcional, de modo que também não há inconstitucionalidade material na norma. Em pauta, recurso extraordinário número 732686, Procurador-Geral da Justiça de São Paulo contra Sindicato das Indústrias de Material Plástico de São Paulo. Ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. Vota o ministro Luiz Fux. Diversas diretrizes constitucionais de proteção ao meio ambiente, de fato, necessário que o poder público trate dos danos decorrentes do uso indiscriminado e do descarte inadequado de sacolas plásticas. Para tanto, remete ao relatório solucionar a poluição plástica, transparência e responsabilização produzido pela ONG WWF em 2019. Então, aqui eu trago dois pequenos trechos. Devido à má gestão dos resíduos, estima-se que 1/3 de todo o plástico descartado tenha se inserido na natureza com poluição terrestre, de água doce ou marinha. Práticas de consumo acelerado geram uma enorme quantidade de resíduos plásticos para os quais o mundo não está equipado para lidar. 37% de todo o lixo plástico não está sendo tratado de forma eficiente, segundo a Dalberg Advisors, em 2019. Atualmente, apenas 20% dos resíduos plásticos são recolhidos para reciclagem. Ademais, isso é importante, boa parte dos materiais plásticos secundários criados a partir do plástico reciclado são de qualidade inferior ao plástico virgem e, por isso, comercializados por valores muito mais baixos. Alternativas ecologicamente viáveis ao plástico virgem continuam escassas e foram limitados os mecanismos implementados que visem incentivar as partes afluentes e apoiar o desenvolvimento de alternativas. Por outro lado, eu trago também à Comissão Europeia os dados registrados por ela, exatamente no sentido de que há uma fortíssima propensão internacional relativa à redução de impacto dos produtos plásticos no meio ambiente. E a Comissão Europeia se reuniu nessa oportunidade em Bruxelas, em 28 de maio de 2018, e vem mantendo essas diretivas. Trago também, e isso nós temos privilegiado, trago também a informação de que, no âmbito das estratégias globais de governança, delineados pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, o tratamento dos produtos dos dejetos plásticos encontra referência nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11, 12, 14 e 15, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Objetivo 11, Consumo e Produção Responsável, Objetivo 12, Vida na Água, Objetivo 14, Vida Terrestre, no Objetivo 15.
A regulamentação do uso de plásticos é objeto de preocupação mundial, como revela também um relatório mais recente, The Plastics Landscape Regulation Policies and Influencers, 2019, elaborado pela ONU, voltado ao desenvolvimento econômico, em que foram reunidas as evidências de que mais de 60 países adotam alguma espécie de ação destinada à redução e regulamentação da utilização de itens plásticos descartáveis. Pesquisas acadêmicas também agregam o juízo de adequação, uma vez que subsidiam o estudo comparativo dos arranjos regulatórios, no que se refere ao texto e aos resultados. Eu trago aqui um trabalho de Catherine Chaz, materializado na sua master thesis, obtida pela Harvard Extension School. Munida de um levantamento quantitativo e qualitativo do nível global, ela sistematizou 5 meios de desincentivos às sacolas plásticas. Então, há quem interdite as sacolas plásticas, há quem cobre pelas sacolas plásticas, há quem troca as sacolas plásticas por sacolas biodegradáveis pagas, há quem admita o oferecimento de uma sacola biodegradável, o pagamento de mais 2, decorrendo da compra, né, que se faz, do volume da compra que se faz. E aí eu menciono aqui exaustivamente essa tese que já foi examinada e titulada, não somos banca examinadora, né? Nem somos alunos, nem ninguém é professor aqui. Bom, sem a pretensão de promover um transplante acrítico de formulações jurídicas estrangeiras, também é válido constatar a trajetória da União Europeia. E aí eu trago também a primeira diretriz, aí eu faço um histórico das diretrizes que chegam a essas conclusões. Depois trago a diretriz 2019 a 2024, do Parlamento Europeu, que regulamentou 10 tipos de plásticos de utilização única, para nós termos a noção de como o mundo está debruçado nessas questões relativas ao meio ambiente contaminado pelos sacos plásticos. No ponto, os argumentos de direito comparado demonstram que múltiplos desenhos de política ambiental são usados e apresentam resultados positivos. Assim, a adequação de dada política ambiental admite diversos desenhos com atribuição de responsabilidades a agentes distintos: poder público, fabricantes, distribuidores, consumidores e associações, mediante graus variáveis de intervenção estatal, desde imposições até soluções consensuais e contratuais, e soft law, que é uma lei mais amena. Por isso, a resposta em caso sobre a constitucionalidade material vai recair, no fundo, sobre a proporcionalidade em sentido estrito em que a jurisdição constitucional se coloca no campo das possibilidades jurídicas para quantificar as intensidades de afetação, ou seja, a liberdade ou ao direito em colisão e de relevância com relação à finalidade. E aqui usando o método do professor Robert Alexi. A título, eu não vou ler todas, né? Mas porque, como há aquele acórdão que o município pode, desde que todos os entes federados estejam harmônicos, eu ponho, a título ilustrativo, propõe sua abordagem sobre leis semelhantes vigentes em alguns estados e municípios brasileiros, cujo enfoque é o controle da circulação do plástico. Tais normas são outros exemplos de densificação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituído pela Lei Federal 12.305, de 2010. Essa Lei Nacional, de Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não desce às minúcias que desce a legislação local. Em ordem cronológica, apenas a título de informação aos eminentes pares, hoje, de promulgação, a ordem cronológica de promulgação, nós temos a Lei 8473, de 15 de junho de 2019, do Rio, a Lei 6322, de 10 de julho de 2019, do DF, que estão agora negociando para entrar em vigor só em 2023, e a Lei 17261, de 13 de janeiro de 2020, do município de São Paulo.
A Lei 8473 é do Rio de Janeiro. E aí eu faço, digamos assim, uma especificação do que ela propõe. O que ela propõe de início, o que ela propõe, o escalonamento que ela propõe. Porque, só para relembrar aqui um caso emblemático que nós julgamos, nós verificamos... Ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. Advocacia pro bono. Mas havia um descumprimento constitucional. A Constituição já está em vigor desde 88. Mas nós chegamos à conclusão que declarar a inconstitucionalidade, no dia seguinte não teríamos 1.000 mesas, 1.000 defensores trabalhando. Então, nós fizemos uma modulação temporal. Não somos insensíveis a isso. Então, eu aqui especifico no voto todas as estratégias utilizadas pelas leis estaduais. Mas reputo que isso foi apenas o meu ônus argumentativo para demonstrar que há, pelas entidades subnacionais, um enfrentamento dessas questões. Por exemplo, a Lei 17.261 do município de São Paulo, de forma próxima, ela dispôs sobre a substituição de copos, pratos, talheres e agitadores para bebidas, varas e plásticos descartáveis e incorporação de boas práticas regulatórias. Nossos colegas paulistas devem, evidentemente, quando saem, verificar que os canudos são de material reciclável, de um papel diferente. Dessa análise exemplificativa, forçoso concluir sobre a prevalência de estratégias de proibição nas experiências brasileiras com a circulação permitida dos mesmos itens, porém feitos de materiais menos agressivos ao meio ambiente. Embora não exista um movimento articulado de restrição às sacolas de menor espessura ou de material não reciclável e não biodegradável, a regulamentação da matéria em níveis federais distintos revela a necessidade de clareza no comando legislativo e de razoabilidade no controle em busca da maior probabilidade de sucesso dessas políticas ambientais. Todas essas constatações permitem corroborar a necessidade de adequação de materiais para a política ambiental municipal em promover a substituição de sacolas plásticas descartáveis por outras biodegradáveis. Trata-se também de normatização que densifica no plano local as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305, que atribui aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, artigo 10º. Não se vislumbra, portanto, qualquer inconstitucionalidade material na lei do município de Marília, sobre a matéria que trata esse julgamento. Ainda, quanto a eventual conflito com a proteção da livre iniciativa, também não existe violação material à Constituição, tendo em vista que a legislação impugnada não promove a interferência estatal direta no modelo de negócio de atividades empresariais particulares, tampouco representa um impedimento ou limitação significativa ao exercício da atividade econômica. Ao contrário, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem econômica constitucional, dentre os quais a livre iniciativa e a proteção ao meio ambiente, ao promover a obrigação de utilização de sacolas plásticas biodegradáveis, a opção legislativa municipal se revela legítima ao regulamentar o tema de modo a viabilizar o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. Nos precisos termos da regra constitucional do artigo 170, aqui não estamos falando de princípio, estamos falando de regra. Então, tem regra e princípio. Se tiver regra constitucional, o princípio nem entra em cogitação. Artigo 70. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes, agora sim, os seguintes princípios. 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos, serviços e seus processos de elaboração e de prestação.
E nessa, eu tive essa preocupação também, senhora presidente, que eu achei, assim, entendi, muito própria a intervenção do advogado que atuava em prol do interesse econômico, que não tem problema nenhum, porque a Constituição também garante direito de propriedade, ordem econômica, não vai nenhuma crítica nesse particular, mas eu também queria utilizar um argumento de encerramento. Será que nós vamos acabar com o mundo com isso? Será que a gente acaba com o mundo plástico com isso? E aí, então, eu colhi, senhora presidente, como argumento de reforço, a utilização hoje do plástico ela é importantíssima no setor automobilístico, no setor eletroeletrônico. Nossos mouse aqui são de plástico. No setor de informática, os monitores de computadores, a alta tensão contida no interior dos equipamentos torna praticamente inviável a aplicação de outro tipo de matéria-prima, peças de aparelhos de televisão, micro-ondas, telefones e, ultimamente, no setor de saúde, tem, inclusive, a tecnologia... Ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. Da impressão em 3D. Vota o ministro Luiz Fux. Tudo absolutamente plástico. E ainda mais, na pandemia, o que mais se consumiu? Seringas descartáveis, de plástico. Então, não vamos acabar com o mundo do plástico. Na Alemanha, estima-se que 2.800.000 de toneladas de plástico foram utilizadas em 1997 pela medicina, sendo que cerca de 770.000 toneladas só na Europa. O plástico representa o material mais aplicado na fabricação de produtos de área médica, com participação de 45%, mas não são sacos, sacolas que degradam o meio ambiente. Na construção civil, também aqui há uma pesquisa que a durabilidade das instalações hidráulicas e elétricas são muito mais perenes com a utilização do plástico na construção civil. Na Grã-Bretanha, elas já passam de 70%, e na França e na Alemanha estão em torno de 50% na construção civil a utilização dos plásticos. Estima-se que a indústria de construção civil no país não movimente cerca de 130 bilhões por ano e 10% desse total seja proveniente de produtos plásticos que não sacolas plásticas. Também, isso para mim foi uma grande surpresa, o plástico no setor da aviação, ele é utilizado até no revestimento das paredes internas e nos próprios assentos dos aviões. E uma das novidades hoje, em aplicações externas, é a película de plástico que substitui a pintura na fuselagem dos aviões, reduzindo a necessidade de manutenção. Recentemente, a NASA, a Agência Espacial Americana, realizou na Califórnia teste com uma estranha aeronave chamada Centurion, que funcionará à base de energia solar, e entre os materiais utilizados na sua sofisticada estrutura está exatamente o plástico. Então, senhora presidente, eu fiz questão de fazer esse estudo empírico só para dizer que nós não estávamos acabando com a indústria do plástico, como aqui foi mencionado, e que causou uma certa resignação do Ministério Público. Mas, evidentemente, que nós, muito embora consideremos a Lei de Marília formal e materialmente constitucional, nós temos a preocupação que tivemos naquele caso da OAB. Amanhã não dá para tirar hoje e amanhã já começar tudo diferente. Então, estou aqui, no meu voto, propondo em proteção à segurança jurídica dos agentes econômicos que exercem sua atividade no território municipal, a modulação dos efeitos da presente decisão no recurso ordinário. E pegando aqui ali nas leis municipais, eu estou propondo prazo de 12 meses a contar da publicação da ata do julgamento para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela restauração da eficácia da lei municipal possam se adaptar à incidência dessas disposições. Porque, como o tema foi afetado na repercussão geral, eu me vi na obrigação de enfrentá-lo, porque nós não sabemos até que ponto ainda produz efeitos em relação a outros municípios, mas bem ou mal bem, no momento em que o Supremo
adota uma tese de repercussão geral, essa tese ela tem, digamos assim, uma eficácia até inutilibus para vários municípios, até os que ainda não tomaram essa iniciativa. Mas a tese fica para depois do escrutínio dos colegas sobre se concordam com o que eu apresentei. Muito obrigado, senhor presidente. Dou provimento ao recurso. Ministro Toffoli, Vossa Excelência dá provimento, então, ao recurso, porque o Tribunal Paulista havia declarado inconstitucional Isso. a lei do Declarou município empate constitucional no município para legislar sobre o meio ambiente, mas sobre isso não. Certo. E Vossa Excelência propõe como modulação de efeitos? 12 meses a partir da data de hoje, do julgamento. De hoje ou da publicação da ata de julgamento? Porque nós temos observado, às vezes, que a ata de julgamento, 48 horas, a contar da publicação da ata do presente julgamento. é na sessão seguinte. Nós temos mas eu coloquei. Ata de julgamento. É a publicação da ata do presente julgamento. Obrigada, ministro. Eu que agradeço a atenção dos eminentes colegas. Eu fiquei encantada com o voto de Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Todos esses dados empíricos que nos trouxe, para mim também causaram surpresa. Fiquei a me perguntar qual seria o índice de plástico que tem sido já reciclado. Porque, às vezes, né, se recebe os saquinhos plásticos que já são objeto de reciclagem. Em pauta, ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. Ela é ruim, o material é de péssima qualidade, não deixa de poluir o meio ambiente, como eu destaquei. Isso. Aqui numa daquelas diretivas que foram oferecidas pelos órgãos internacionais. Obrigada, ministro Fux. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, primeiro cumprimento a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, ministro Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na bancada, em formato da letra U invertida. Doutor Augusto Aras. Ele tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta por cima do terno cinza claro, camisa branca, gravata azul. Não só pelo voto, como também pelo recebimento da Comenda Gran Cruz do Congresso Nacional, da Ordem do Congresso Nacional ontem, que é a mais alta comenda do Congresso Nacional, ontem dada com toda a justiça ao eminente ministro Luiz Fux, pelo trabalho realizado na presidência do Supremo Tribunal Federal. A minha única preocupação, ministro Fux, gostaria desse esclarecimento, já dizendo que concordo integralmente com a questão de competência, com a questão da necessidade de proteção ao meio ambiente, a questão do plástico, do afastamento da sacola plástica. A minha única preocupação, para que já possamos deixar claro no julgamento, o artigo 1º da Lei 7.281 do município do ministro Dias Toffoli, do município de Marília, diz: os estabelecimentos privados e os órgãos e entidades do poder público situados no município de Marília deverão substituir o uso de saco plástico de lixo e de sacola plástica pelo uso de saco de lixo ecológico e de sacola ecológica. Um artigo 2º também que... Isso, e depois vem toda a regulamentação. Qual a minha preocupação? Até para que nós possamos, e Vossa Excelência citou no seu voto, adequar a vários julgamentos que o Supremo Tribunal Federal fez, em que nós não poderemos exigir o fornecimento de determinado sacola. Então, em vários julgamentos, o RE 901-444, citado pelo eminente ministro Fux, do ministro Roberto Barroso, há também a repercussão geral, o tema 525 de relatoria do ministro Fux, ADI 907. Então, vamos ver que o determinado estabelecimento, ele hoje fornece a sacola plástica. Ele não queira fornecer mais nada. É uma das opções que há em leis. Então, essa que é a questão, porque eu também, assim como Vossa Excelência, fui dar uma olhada na questão mundial. Alguns países cobram, Inglaterra cobra mais um valor, outros países, cada um leva a sua sacola. Então, me parece que
para que possamos deixar mais claro, Vossa Excelência dá um prazo de adaptação. Agora, o estabelecimento está livre, a meu ver, a não fornecer nada. Ele não pode mais fornecer a sacola plástica. Não, aliás, foi boa a sua indagação pelo seguinte, eu não li todas as experiências que eu fui colher, mas em diversos países da Europa, uma das recomendações é que as pessoas levem sacolas de pano para fazer suas compras. Quer dizer, as pessoas levem as suas sacolas. Porque as sacolas de pano, elas são reutilizáveis, né? O Alexandre Moraes, ministro, Vossa Excelência, por favor, ministro. Eu, sinceramente... Ministro Ricardo Lewandowski. Com relação a essa não obrigação dos estabelecimentos fornecerem a sacola apropriada. Eu não sei se isso está de acordo com o Código de Consumidor. Imaginemos nós que alguém vá a um supermercado e compre produtos a granel. Por exemplo, 1 quilo de feijão ou de arroz. O que é que ele vai fazer? O supermercado vai entregar isso e derramar em cima do balcão, ou ele é obrigado a entregar esse produto e outros que tenham, eventualmente, uma natureza perecível dentro de uma embalagem apropriada, só que não poluente do meio ambiente? Não, isso... Ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. É importante. Uma coisa é a embalagem do produto. Outra... A embalagem. A salsicha, por exemplo, quase que eu faço a propaganda de uma marca, mas a salsicha vem numa embalagem plástica. Nós não estamos vedando a embalagem plástica, nós estamos vedando sacos plásticos ou sacolas que levam. Ele vai comprar 1 quilo de cebola, vai na embalagem. Agora, a sacola... Na maioria hoje dos supermercados, as pessoas estão levando a sacola. Laranja, cebola, banana, feijão, arroz. Mas isso tudo é embalagem. Tomate. Eu confesso a vocês que até uma vez conversando, você diz que gosta de frequentar, fazer compra. Eu, particularmente, sou uma nulidade nesse particular. Mas, hoje, eles vendem e não há mais aquela figura do que embalava para o cliente. Empacotador. Hoje passa as compras passam e vão saindo sacos plásticos, e tirando e botando. São esses sacos plásticos que matam os peixes, poluem o meio ambiente. Então, eu acho que essa questão levantada pelo ministro Lewandowski é importante. Uma coisa é a embalagem de cada produto. Então, obviamente, vai comprar azeitona. Não vai pegar na mão e botar no bolso. Tem lá a embalagem. Outra coisa que o que a lei se refere é uma sacola para colocar os vários produtos já comprados, já devidamente embalados. Essa sacola que na maioria dos estabelecimentos, na maioria sempre foi plástica, e nós discutimos aqui a questão do empacotador, da sacola plástica, essa é que a lei diz. Deve ser trocada por saco ecológico biodegradável. Mas a minha questão é exatamente essa. O estabelecimento pode dizer que essa sacola, vamos dizer assim, a última sacola, onde se coloca todas as embalagens, o estabelecimento pode optar, como hoje a maioria faz opção, de cobrar... Eles cobram. Eu coloquei aqui, na Inglaterra, cobram 5 centavos de libras por sacola no supermercado. Quem quiser, paga. Quem não quiser, leva a sua sacola, que hoje a maioria das pessoas acaba levando a sua própria sacola. Então, não existe essa obrigatoriedade no voto de Vossa Excelência. Não, tem que trocar. A sacola última, não a embalagem. Mas aqui... Ministro, me permita, eu ousaria dizer que 80% dos produtos ou mais... dos produtos que são adquiridos, vamos dizer, em supermercados, tirando aqueles que não são industrializados, são produtos a granel. Quer dizer, laranjas, batatas, bananas, feijão, arroz, enfim, tudo que se pense que diz respeito a produtos agrícolas, né, que vêm do campo, são vendidos a granel. Agora, eu tenho a convicção, com base no Código do Consumidor, que o fornecedor desses produtos, o vendedor, não pode simplesmente jogar isso no balcão, ele é obrigado a facilitar, a venda só pode ser concluída
quando o vendedor acondiciona adequadamente esses produtos que são vendidos a granel. Agora, a segunda questão levantada pelo ministro Alexandre Moraes é relevante, quer dizer, eles são obrigados ou não são obrigados? Eu acho que, em princípio, são obrigados. Se forem obrigados, esse acondicionamento tem que ser compatível com o meio ambiente. Desculpe. É isso. Mas a proposta é essa é a solução que temos que dar. Se nós declararmos constitucional a lei de Marília, os estabelecimentos deverão substituir Ministro Luiz Fux. de saco plástico por sacola ecológica e biodegradável, enfim. Mas eu acho que... Desculpe. Não, por favor. Presidente, posso... Pois não, Vossa Excelência está com a palavra. Ministra Carmen Lúcia. A parte à parte, é que me pareceu que o que nós estamos verificando aqui deverão substituir o uso de saco plástico de lixo, que é o que está na norma, e de sacola plástica, que é exatamente isto quando se chega ao estabelecimento, neste caso de Marília. E o que se tem hoje, por exemplo, os senhores foram à Europa, pode ir a Belo Horizonte, que normalmente é isso mesmo. Já houve até a proibição e depois, o que se tem? A oferta de sacola para quem quiser pagar os 50 centavos, que seja R$1 por essa sacola, ou a pessoa leva, ou se acondiciona, ministro Lewandowski, por exemplo, muito comumente em caixas. Aqui em Brasília também. A gente entra, eles colocam aquilo numa caixa na hora que a gente passa no pagamento. Quer dizer, as soluções são várias se houver a possibilidade de se obrigar à substituição e que podem ser adotados pelos estabelecimentos com o uso de se afirmar, mas a pessoa vai sem nada, como foi dito. Isto é uma questão de educação ambiental e por isso é que se fixam essas normas, porque as pessoas se acostumaram a utilizar o que era mais prático, sendo plástico. E isto é ofensivo ao meio ambiente. Então, tem razão, tanto o ministro relator, como agora indagado pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu acho que é preciso aqui é afirmar, talvez, deverão se substituir. E, substituindo, ele pode cobrar? Substituindo, fica a obrigatoriedade de substituir nas iguais condições que eram antes? Eu acho que este que é o dado que o relator precisa dispor para que a gente vote. Isso nós podemos debater colegiadamente para a tese ficar clara. Ministra Carmen, se Vossa Excelência me permite, na linha do que acabou de destacar, talvez a preocupação do ministro Lewandowski, que eu entendo real e também me aflige, mas é que parece-me que o dispositivo ele já limita, né? Ele só fala em saco plástico de lixo e em sacola plástica. E eu acho que a preocupação de Vossa Excelência se dirige àqueles sacos plásticos, são saquinhos plásticos, em que se acondicionam, por exemplo, frutas no supermercado. Aqui que eu gostaria, se me permite, presidente, de fazer uma parte. É uma interpretação autêntica Ministro. do supermercado de Marília. E eu vou ao supermercado, em Marília também. Ministro Dias Mas essa Toffoli. importante lei do Principado de Marília, senhora presidente, senhores ministros, ela já tem a resposta nessa indagação do ministro Lewandowski no seu artigo 2º. É vedada a utilização de saco plástico de lixo e de sacola plástica para acondicionamento, empacotamento, armazenamento ou transporte de resíduos ou produtos comercializados. Ou seja, aquela fruta ou a venda a granel de grãos terá que ser acondicionado ou em caixa de papel ou em sacola ecológica e biodegradável, como está aqui. Inclusive a fruta, que é comprada, pesada na hora. A lei já... Aliás, muito embora eu não tenha... Muito embora eu não tenha o hábito, confesso, de fazer compras, se eu posso subvaler de um amigo Scuri, que é uma grande dona de carne, só nos oferece o melhor nos seus jantares. Se eu bem me lembro, cebola, que foi mencionado aqui, batata, laranja,
Vem tudo num negócio de... Nossa agência precisa de fazer compra. Ela é exposta já numa... mudou. Vem tudo numa rede, eu acho. Bem se vê que Vossa Excelência ela é não vai exposta... ao mercado. Pô, mas está justificado porque eu estou sobre... Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, eu creio que as intervenções agora do ministro Toffoli, da ministra Carmen, do ministro Fux e de Vossa Excelência resolvem o problema. Eu só me manifestei porque fiquei preocupado com a intervenção do ministro Alexandre Moraes, para que não pudéssemos passar a opinião equivocada ou a impressão equivocada de que nós estamos desobrigando os fornecedores de oferecer a embalagem adequada para o consumidor. Porque isso, eu imagino, eu tenho a convicção pessoal, de que a venda só se conclui no momento que a mercadoria é entregue ao consumidor devidamente acondicionada. Agora, então, em nenhum momento nós podemos, a meu ver, data vênia, passar a ideia de que os estabelecimentos estão desobrigados. Alguma forma de acondicionamento compatível com o meio ambiente, eles são obrigados a fornecer à luz do Código do Consumidor, e não podemos, de forma nenhuma, passar a ideia que nós estamos os desobrigando desta incumbência. Não, eu conclui a venda. Até falava aqui com o nosso estimado ministro Fachin que nós vamos nos limitar ao que está no processo, ou seja, declarar constitucional ou inconstitucional a lei de Marília que estabelece isso. Nós não temos que agora especificar, nós vamos legislar sobre qual o material utilizado. Nós vamos deixar isso por conta do ministro só pegando esse gancho... A venda se concretiza com a embalagem. Isso. Essa sacola que se refere é aquela que... Ministro Alexandre de Moraes. Tudo que foi comprado já. Mas os produtos que não vêm pré-embalados? Laranjas, como diz, abacates e feijão. Pelo artigo Sim, não poderá ser usado sacola plástica, terá que ser Exato. sacola Mas o ecológica, supermercado deverá dar uma solução Mas essa é a embalagem. É o empacotamento, como leu não pode o ministro transferir esse Toffoli. ônus para o consumidor. Não é o problema do consumidor. Eu acho que o único ônus para o consumidor é a sacola final que leva tudo que já foi devidamente embalado. O fundamento da ação é a defesa do meio ambiente e do consumidor. Está certo. O fundamento da ação é a defesa do meio ambiente e do consumidor. E uma ponderação em relação à livre iniciativa. A minha preocupação não é com o voto de Vossa Excelência, nem com os dizeres da lei, mas era, data vênia, com a possível interpretação errônea a partir da intervenção do ministro Alexandre de Moraes. Só isto. Eu acho que mas para acho que isso a está gente bem tem claro que ser para mim. minimalista, né? Não, nem além nem aqui. Ficar nas balezas do processo fica fácil. Nós estamos julgando Marília. Mas a preocupação do ministro Lewandowski justamente me parece que o consumidor, de não ficar na caixa do supermercado e receber, como me aconteceu na Inglaterra, vários, mas aí como eu estava pagando na máquina, não tinha como, eu tive que pegar aqueles pequenos produtos no último. Ministra Rosa Weber. Não tem esse problema, né, ministra Carmen? Porque nós, mulheres, somos ótimas donas de casa, nós sabemos lidar com o processo e com o supermercado do mesmo jeito, e em qualquer lugar é assim mesmo. Há esta possibilidade mesmo de acondicionamento de maneira compatível com o meio ambiente. Nós temos que compatibilizar, disse bem o ministro. Ou seja, nós vamos definir se é constitucional, né, a exigência da lei de que não se use esse tipo de saco que agride o meio ambiente. Em última análise, é isso. Então, Vossa Excelência dá provimento ao recurso, julga improcedente a ação... Era uma ação direta... Não, dá provimento ao recurso para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, que era estadual, né? Foi julgada pelo Tribunal de Justiça. Perfeito. Eu, então, colho o voto, temos ainda 10 minutos antes de suspendermos para o intervalo, do ministro André Mendonça. Minha saudação, senhora presidente, ministra Rosa Weber. Saudação o ministro André Mendonça senta-se à ponta da bancada à direita. Ministro Luiz Fux, cumprimento os demais pares, doutor Procurador-Geral da República, nobres advogados e todos aqueles que aqui se fazem presentes. O ministro André Mendonça tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, usa óculos de armação metálica leve.
Veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata vinho. Vossa Excelência, adianto que, Em pauta, recurso extraordinário número 732-686, Procurador-Geral da Justiça de São Paulo contra Sindicato das Indústrias de Material Plástico de São Paulo. Ministros julgam processo que trata de leis municipais que proíbem a utilização de sacolas plásticas. Município de Marília, do eminente ministro Dias Toffoli. É o Principado, eu ouvi dizer. Da qual faz parte Bauru, não é, ministro Toffoli? Da grande Marília? Precisa até de visto para ir lá. Precisa até de visto. De visto. A ministra Rosa sorri. E parabenizar também o município de Marília, porque não, pela lei, não apenas Marília, mas registro já que essa temática foi trazida ao Supremo, não em plenário, mas em outros âmbitos, município de Americana, de Rio Claro, Mogi das Cruzes, também algo similar, e nesses dois primeiros municípios, Americana e Rio Claro, apenas reporto os precedentes, que foram da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, o RE 729-731 e RE 729-726, que, assim como o voto do eminente relator, penso que traduzem as mesmas ponderações, fundamentos e conclusões que hoje são já aqui trazidas pelo ministro Luiz Fux. Apenas registro que faço referência também ao tema decidido na repercussão geral 917, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes, que também abordou a competência legislativa dos municípios para assuntos de ordem de defesa do meio ambiente e a não incidência da competência privativa do chefe do Poder Executivo para leis desta matéria e desta natureza. Trago alguns aportes de estudos também internacionais no voto escrito, e me permitam apenas, até à luz das discussões que já foram antecedidas, agora, durante as discussões dos ministros, a referência efetiva, e compartilho, penso em linhas gerais com aquilo que, de alguma forma, foi consenso, que há uma restrição material aqui na vedação de uso, que seria saco plástico de lixo, material bem específico, e a sacola plástica, também bem específica. O artigo 2º, como bem pontuou o ministro Dias Toffoli também, ele melhor detalha a vedação dessa utilização ou de materiais de saco plástico de lixo, de sacola plástica, e, ao mesmo tempo, o próprio artigo 1º traz já os substitutos possíveis, que são o saco de lixo ecológico e a sacola ecológica. Apenas faço referência ao artigo 3º e correspondentes parágrafos, porque no artigo 3º da lei há uma definição legal do que é saco de lixo ecológico, que é aquele, nos termos do inciso 1, confeccionado em material biodegradável ou reciclável. Ou seja, há possibilidade ainda, conforme a legislação ora discutida, do uso do saco reciclado, ainda que o material seja o plástico. Em relação à sacola ecológica, também pode ser confeccionada em material biodegradável, como o saco de lixo, como também através de uma sacola retornável. E os parágrafos correspondentes trazem mais especificações sobre esses 3 tipos de materiais: biodegradável, retornável e reciclado. Ou seja, penso eu que não só a limitação é razoável, proporcional, legítima e constitucional, como também se deu aos
desenvolver prestadores de serviço, os fornecedores e vendedores de materiais que necessitam ser acondicionados. Nesse tipo de material, alternativas bastante plausíveis e suficientes para que possam manter aí uma efetividade no atendimento dos consumidores. No tocante a esse tipo de limitação, sem dúvida que há uma necessidade de adaptação da comunidade e dos próprios fornecedores e vendedores de produtos, no sentido dessa nova metodologia de prestação de serviços, como também já houve no passado na questão do cinto de segurança. Há um período natural de adaptação, nas restrições que foram impostas a fumar-se em locais onde há uma coletividade e o espaço é fechado. Então, vai haver, naturalmente, um período de adaptação. Ao mesmo tempo, e é importante consignar, penso eu que a própria concorrência local entre os supermercados, as vendas, etc., vai trazer uma possibilidade de alternativas também. Alguns vão fornecer graciosamente, outros vão cobrar alguma quantia mais módica para que se possa utilizar desse material com uma nova, certamente com uma nova perspectiva de custos, mas a própria concorrência do mercado, em geral, vai trazer, no âmbito de uma liberdade de atividade econômica, a devida acomodação dessa nova sistemática. No tocante, e aí eu faço uma ponderação, principalmente ao ministro relator, mas também trazendo essa ponderação aos demais pares, a questão da modulação dos efeitos. Vossa Excelência trouxe a possibilidade, ou partiu da premissa de 12 meses para a modulação dos efeitos. Me permitindo aqui apenas registrar que a própria lei, que é de 2011, propriamente do dia 22 de julho de 2011, ela trouxe uma vigência à época imediata, mas produção de efeitos a partir de janeiro do ano seguinte, aproximadamente 6 meses. Então, quiçá, penso eu, essa limitação a 6 meses já estaria dentro do próprio espírito do legislador local. Então, eu não coloco no meu voto a questão da modulação, eu acompanho Vossa Excelência, dando provimento ao recurso, não me oporia a discutirmos a modulação, mas apenas coloco, talvez, que estaríamos mais consonante com o próprio espírito do legislador local, uma modulação de efeitos pelo prazo de 6 meses. É como voto, senhora presidente. Eu só queria esclarecer, ministro Pois não. André, muito boa a sua observação, que eu me baseei fazendo um paralelo com as outras legislações estaduais e municipais que já estão em vigor e que estabeleceram esse prazo de 12 meses. Eu me baseei nisso. Tá certo. Agradeço ao ministro André Mendonça e suspendo a sessão por 30 minutos na forma regimental.